Daí nesse capítulo aqui da a composição das forças, ele vai estar colocando aqui algumas questões que de certa maneira faz com que a disciplina se torne algo mais sofisticado, né? Visando justamente o visando justamente o melhor aproveitamento, né, dessa formação, no sentido de extrair o melhor daquele que está sendo disciplinado. Né. Ele coloca assim: surge assim uma nova exigência, surge assim uma exigência nova a que a disciplina tem que atender, né? Construir uma máquina cujo efeito seja elevado ao máximo pela articulação combinada das peças elementares que ela se compõe. A disciplina não é mais simplesmente uma arte de repartir corpos, de extrair e acumular o tempo deles, mas de compor forças para obter um aparelho eficiente, que é o objetivo dela, né? No final mesmo, o objetivo da disciplina seria isso. Então, exigência que se traduz de várias maneiras, né? Então, aqui na sequência, né? O soldado cujo corpo foi treinado para funcionar peça por peça para operações determinadas, deve, por sua vez, formar elementos num mecanismo de outro nível. Né? Os soldados serão instruídos. Né? Daí, questão da instrução. Ele até faz uma citação aqui. Ele coloca aqui: 1 a 1, depois 2 a 2, depois em um maior número. Será observado para o manejo das armas quando os soldados tiverem sido instruídos separadamente, fazê-los executá-lo 2 a 2 e fazê-los trocar de um lugar alternadamente para que o da esquerda aprenda a se regular pelo da direita. Ou seja, o objetivo, né, de aplicar, no caso do exemplo do soldado ali, da instrução, seria de otimizar, né, extrair o máximo, né, daqueles soldados ali que estão sendo disciplinados. Né. Não há um só momento da vida de que não se possa extrair forças, desde que se saiba diferenciá-lo, combiná-lo com outros. E a gente tem que saber, né, que instrução ela tem uma questão um pouco diferenciada, né? Instruir e aprender um pouquinho, são coisas um pouquinho diferentes, né? Instrução, o cara tá lá no exército, recebe a instrução, é uma coisa que ele tem que assimilar, né? Tem uma pequena diferença. Aqui eu estou fazendo um paralelo, na verdade não queria entrar dentro desse detalhe aí, mas instrução é uma coisa que eu tenho que assimilar. É aquilo e é aquilo. Sabedoria, no sentido de buscar o conhecimento para adquirir sabedoria, exige um pouco de pensamento crítico, né? Mas não é isso que está sendo falado aqui, então não vou me alongar demais nesse assunto aí, senão eu vou confundir. Aí ele, na página 192, bem no finalzinho, ele fala assim: em resumo, pode-se dizer que a disciplina produz a partir dos corpos que controla 4 tipos de individualidade, ou antes, uma individualidade dotada de 4 características. É celular, pelo jogo de repartição espacial, é orgânica, pela codificação das atividades, é genética, pela acumulação do tempo, e é combinatória pela composição das forças. Então seria que as individualidades que a gente produz com a arte de disciplinar. Né? Então a gente tem a questão do espaço, né, como foi colocado, celular, porque existe um espaço adequado para cada situação, para cada trabalho, né, quando está disciplinando, visando que essa pessoa, dentro de um espaço, vamos imaginar no trabalho dela, ela saiba qual que é a atribuição de cada espaço dentro desse trabalho, dessa empresa, dessa fábrica, e ela saiba, de certa maneira, como que funciona toda a dinâmica de cada espaço, né?
existe um espaço, inclusive, para cada trabalho, entendeu? Caso cada trabalho exerce de certa maneira cada espaço de uma forma funcional, né? Eu não posso invadir o espaço do outro, eu não posso, ninguém pode invadir meu espaço também no trabalho, então a gente é separado por espaço para garantir maior eficiência, como ele falou antes, né? Evitar aglomeração inútil. É orgânica pela codificação das atividades, então cada atividade tem sua funcionalidade, seu tempo, sua organização. É genética pela comoção de tempo, porque daí exige a experiência. Lembra que nós estávamos falando da questão serial, da divisão em séries? Então, é genético porque tem a questão do tempo, né? O primeiro ano tem menos tempo que o segundo tem mais experiência que o primeiro, o terceiro tem mais experiência que o segundo, então a questão do tempo é importante. E combinatório pela composição das forças. Cada força, então, é, num todo a gente tem uma melhor eficiência. Por exemplo, se dividir uma fábrica, você tem o pessoal que limpa, você tem o pessoal que produz as peças lá do carro, você tem pessoas que são encarregados, então cada um exerce sua força, o seu trabalho de forma organizada e disciplinada, visando, de certa maneira, a produção mais eficiente num todo, né? Então, por isso que a disciplina ela é um instrumento de controle, porque ela consegue pôr cada um no seu espaço, com a sua dinâmica particular, com a sua experiência de tempo, no sentido de acúmulo de experiência, de conhecimento naquela função que exerce, e combinando as forças de cada ser disciplinado ali dentro daquele espaço geral, total, que a gente está chamando de fábrica, que é o espaço maior, que eles façam seu trabalho, né? Tudo aquilo que é atribuído ao seu trabalho de uma forma eficiente e útil, porque a gente consiga extrair o melhor e o máximo de cada um desses indivíduos. Então a estratégia ela serve para esse controle total, visando uma melhor aproveitamento das atividades ali humanas, né, que são exercidas ali naquele espaço. E nesse capítulo ele vai estar justamente falando nesses detalhes aí a respeito de como que se disciplina, né? Eu vou assim fechar essa parte, né, desse texto assim, como eu tinha falado lá no cursinho pro pessoal. A gente tem que analisar assim os textos não com primeiro assim, isso aí depois no seu particular você pode até estar fazendo isso. Mas assim, no começo a gente tem que evitar de pensar o texto a partir da nossa ideologia, da nossa, como é que posso dizer, da nossa interpretação no sentido emocional. A gente tem que ser neutro na hora de ler o texto, né? No trabalho de filosofia, às vezes a gente tem que ser um pouco sangue frio, e analisar ali o texto do cara e tentar entender o porquê que ele está dizendo aquilo, porquê que ele pensa isso, de uma forma neutra, assim, para melhor extrair o que for possível ali do texto. Esses vídeos que eu fiz, eles foram bem breves, bem corridos, assim, questão de tempo, né? Então, o importante é que também o pessoal leia esse texto aí e também tente tirar suas conclusões, a princípio, como eu falei, de uma maneira neutra, sem pensar o que é certo, o que é errado ali, se é do mal, se é do bem, se é verdadeiro, se é falso, partir de uma forma neutra. Assim. Esse negócio de começar a ler um texto e falar que o cara é um Zé Oreia, falar que o cara é um isso, falar que o cara é louco, isso não é exercício de filosofia, isso aí é exercício de opinião. Né? E a gente, no trabalho de filosofia, a gente tem que ser bem imparcial, às vezes, e neutro nesse sentido aqui. O que a gente pode pensar desse capítulo, desse texto, por enquanto, assim, que eles estão cobrando no vestibular, é que nesse capítulo ele está explicando como que se estrutura a arte de disciplinar, que a princípio seria uma espécie de instrumento político de dominação, de domestificação do ser humano. Então, a grosso modo, assim, no geral, seria a disciplina
esse instrumento político, né, que serve para domesticação do ser humano. E aí ele dá uma detalhada como que é dividido a disciplina, como que ela foi montada, como que ela, quais espaços que ela é utilizada e de que maneira que ela é utilizada para quê? Para o objetivo final de extrair o melhor, de extrair o mais útil e o mais eficiente daquele que você está propondo que ele realize um trabalho. Então a gente pode estender isso aí desde o ensino escolar, né? Como que você pode extrair o melhor do aluno. Você pode estender isso aí à realidade de uma fábrica onde as pessoas trabalham, os operários ali. Como que você pode extrair o melhor daquele funcionário. De um soldado, como que você pode extrair o melhor daquele soldado, né, na situação de guerra. E a gente poderia até estender isso aí para uma reflexão política, como que um país poderia organizar uma espécie de cultura que discipline as pessoas para extrair o melhor e o mais eficiente delas, do cidadão daquele país ali, como que ele poderia extrair o melhor e o mais eficiente desses cidadãos. Então a disciplina ela serve como um instrumento de controle, né? A gente está aqui automaticamente falando de um instrumento que não trabalha com o conceito de liberdade. Então a liberdade não entra na questão do, da disciplina, né? Você não, o ser que está sendo disciplinado não é livre. Então, e esse é um pressuposto que ele não falou em nenhum momento, né? Pelo menos nesse capítulo aqui, assim, especificamente da questão da liberdade. Aqui já está implícito a ideia de que aquele que vai ser disciplinado ele não tem sua liberdade, né? Porque senão ele não vai proceder da melhor forma possível no momento que ele vai estar sendo disciplinado. Então, para fechar, assim, não iria dizer que ele está fazendo uma crítica ou não está fazendo, ou ele está falando algo errado, não iria dizer isso, mas ele está aqui, de certa maneira, até friamente colocando aqui como que a disciplina ela serviu em tempos históricos e ainda nos serve até hoje para controlar as pessoas, né? Para fazer com que as pessoas se tornem mais dóceis, né? Como diz o próprio capítulo, né? Mais dóceis para que elas trabalhem de uma forma mais obediente, assim que ela se torne mais útil no seu trabalho e mais eficiente. Então, a grosso modo, eu diria que nesse capítulo ele estaria atribuindo isso, mas como eu falei, é melhor também que o pessoal faça a leitura desse capítulo, dê uma observada melhor, e daí se o pessoal tiver dúvida, pode me mandar. Manda dúvida lá no WhatsApp, manda no Facebook, que daí qualquer coisa a gente tá junto aí discutindo esse negócio. Então, para esse texto, por enquanto, seria isso.